Seja bem-vindo ao último dia da nossa leitura. Hoje, depois que terminar esse vídeo, você pode dizer que você leu a Bíblia todinha. 365 dias por causa do ano bissexto foi a nossa leitura. E hoje a gente vai terminar Lucas, Ezequiel, Isaías. Meu Deus, quanta coisa você aprendeu. Você é grato a Deus? Escreve aqui embaixo para mim, qual foi algo mais maravilhoso que você desfrutou durante todo esse tempo de leitura? Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, mas eu fico muito mais feliz, porque são verdades que foram colocadas dentro de você, que vão servir como alicerce para te conduzir ao melhor de Deus. Aquela palavra de fato que você leu até aqui possa construir uma boa base, um bom fundamento que vai te conduzir ao longo da sua vida durante muitos anos para você viver o melhor de Deus. Se você é novo no canal aqui, não tem problema. Se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho e começa agora. Começa com a leitura de hoje e você vai 1, 2, 3, 4 até chegar no 364, que aí vai ser o seu finalmente, não é? Mas não deixe de ler a Bíblia. Quero te parabenizar porque você é um vencedor. Você é aquele que escolheu ler a Bíblia todos os dias, diferente de muitas pessoas por aí. Então, sem mais enrolação, bora lá para nossa leitura de hoje. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1, hein? Ó, último capítulo de Lucas, ele diz assim, ó. Nós vamos ler, porque o restante a gente já leu, né? Lucas 6 em diante a gente já leu. Bora lá então, ó. Lucas capítulo de número 5 diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados pelos pescadores que lavavam suas redes. Ele entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou muitas multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá onde é mais fundo e lance suas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda de outros companheiros de outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado. Assim os seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu até para Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, o pescador de homens. E ele diz, verso 11: E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, se prostrou com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu sua mão e o tocou e disse: Eu quero. E ele respondeu: Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente seu sacerdote para que ele examine, ele disse. Leve a oferta que a lei de Moisés exige para a purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais e grandes multidões vinham ouvi-lo para ser curados das enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Verso 17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens vieram carregando o paralítico numa maca e tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram por causa da grande multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram uma parte do teto e em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão. Bem na frente dele estava ali, e ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem pensa que é para dizer isso? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? São perdoados seus pecados ou levanta e anda? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para sua casa. De imediato, da vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram muito admirados, cheios de temor. Então louvavam a Deus, exclamando: Hoje vimos coisas maravilhosas. Verso 27. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletava impostos. E ele disse: Siga-me. Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete na sua casa em honra a Jesus, onde ali estavam muitos cobradores de impostos e convidados para comer. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Algumas pessoas então disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. Os discípulos
discípulos dos fariseus também, por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam e festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo será tirado, então sim terão que jejuar. Jesus, porém, lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar todo o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois o vinho velho é bem melhor. Então Jesus aqui fazendo milagres, mostrando alguns princípios, não é, sobre a importância dos discípulos de fato aproveitarem o tempo que ainda estavam com Jesus. Hoje, né, Jesus foi arrebatado, ele subiu ao céu, ele não está mais andando aqui de forma corpórea no nosso meio. É por isso que jejum deve fazer parte da sua vida. Bora lá então para Ezequiel 48, bora lá então. Ezequiel 48, bora lá. O último capítulo aqui de Ezequiel, versículo de número 1. E ele diz assim, tá chegando no fim, ó. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios, não é, de cada uma delas que cada uma receberá. O território de Dan fica no extremo norte, com as suas divisas segue a estrada de Etron. Lembra que ele está dividindo aqui as terras, tá bom? Então você vai ver um monte de limite, um monte de área aqui, tá bom? E ele diz assim, de lá para Hazer Enan, na fronteira de Damasco, com Amate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste. O território de Asser fica ao sul do território de Dan e também se estende a leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Asser e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés, ao sul de Naftali, seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para o propósito especial. Ela terá 12,5 km de largura e terá as mesmas fronteiras de leste a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A terra separada para o Senhor terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Haverá uma faixa de terra para o sacerdote com 12,5 km de comprimento, 5 km de largura, e no centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os levitas. Essa será a sua porção especial quando a terra for distribuída. O território santíssimo junto ao território dos sacerdotes deve ficar a terra onde os outros levitas irão viver. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 2,5 km de comprimento e 5 de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção da terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor e é terra consagrada. Outra faixa de terra de 12,5 km de comprimento e 2,5 metros de largura, ao sul da área sagrada do templo, será para o uso público, para casas, pastos, terras comuns. No centro dela estará uma cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e em volta da cidade haverá uma grande abertura com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantações que estenderá de 5 km do leste até 5 km do oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar ali. Na área total, incluindo as terras sagradas e a cidade, toda formará um quadrado de 12,5 km de cada lado. Verso 21. As áreas que restarem de leste para o oeste e as terras sagradas da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas terras terá 12,5 km de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras de leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área do território separado de Judá e Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas da cidade. Estes serão os territórios separados das tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim ficará o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida virá o território de Zacar, com as mesmas medidas. Depois vem o território de Zebulon, e esse se estende de leste a oeste. O território de Gade fica com o sul de Zebulon e as mesmas divisas de leste a oeste. A fronteira sul de Gade vai até Tamar e até as águas de Meribá, em Cádiz. Depois seguirá o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Estes são os territórios que serão distribuídos como herança para cada tribo. Eu, o Senhor soberano, agora falo. Essas serão as saídas da cidade no muro norte.
que tem 2.250 metros de comprimento. Essa terá 3 saídas e cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira chamará Ruben, a segunda Judá e a terceira Levi. No muro leste também tem 2.250 metros de comprimento. Estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem a mesma medida, estarão as portas de Simeão, Isacar e Zebulon. No muro oeste terão os nomes as portas de Gade, Asser e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Então Deus restaurando, não é de fato a sorte de Israel, redistribuindo as terras e explicando como teria que ser o templo, como teria que ser o serviço, os sacrifícios, as portas, as distribuições, os muros, as fronteiras. Um Deus detalhista como a gente viu ao longo de toda a Bíblia. E para a gente fechar agora, Isaías 66, o último livro da nossa leitura, né? E aqui a gente finda de Gênesis a Apocalipse. E aí, bora lá. Isaías 66, 1 diz assim, ó. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o suporte dos meus pés. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles há. Eu, Senhor, agora digo, abençoarei de coração aqueles que são humildes e oprimidos, os que temem diante de mim a minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os seus próprios caminhos, que têm prazer nos seus pecados detestáveis, não aceitarei oferta. Quando oferecerem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo que temem, pois quando chamei não responderam. Quando falei não ouviram, praticaram o mal e o bem diante dos meus olhos e escolheram fazer tudo com desprezo. Ouçam a mensagem do Senhor, todos vocês que temem diante das palavras. Seu próprio povo os odeia e expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado, se alegrem dele, mas eles serão todos envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor se vingando dos seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá luz a um filho. Quem ouviu falar algo assim tão estranho? Quem viu coisa dessas? Acaso algum país nasceu num só dia? Alguma nação veio existir num instante? Mas quando começaram as dores do parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso levaria essa nação a hora de parto e não a faria crescer? Não, jamais impediria de nascer, diz o Senhor. Alegrem-se com Jerusalém, exultem por ela todos aqueles que a amam, todos que com ela choram, bebam de sua glória até se fartarem, como criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor. Darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade, as riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços, acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola o seu filho. Quando virem essas coisas, com seu coração se alegrará, e agora florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos e sua ira pesar contra os seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a sua fúria e ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor agora julgará o mundo com fogo e com espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagrarem e se purificarem no jardim sagrado como um ídolo no centro, que comem carne de porco e rato, e outras carnes detestáveis, esses terão um fim terrível. Eu vejo o que vocês fazem, sei o que pensam, por isso reuni todas as nações de todos os povos, e agora todos verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles e enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações. A Tarsis, aos líbios, lídios, flecheiros famosos, Tubal, Grécia, todas as terras do mar, que não ouviram falar da minha fama, nem ouviram ainda da minha glória. Ali anunciarão minha glória entre as nações, trarão de volta nações dos remanescentes dos povos e levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, carruagens, carroças, em mulas e camelos, assim diz o Senhor. Eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, Senhor, agora falo. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, assim diz o Senhor. Toda a humanidade agora virá me adorar. Ele continua, uma semana após a outra, um mês após o outro, verso 24. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que queima nunca se apagará. Todos que passarem ali os verão com mais absoluto horror. Fala dos inimigos, mas também serve para falar um pouquinho daquilo que vai acontecer com aqueles que forem para o inferno. Ali não existe, não é morte, vai ficar aquele sofrimento eterno, assim como nós vamos viver eternamente com o Senhor. Algo bom, quem for condenado ao inferno vai ficar,
ó, eternamente num sofrimento, no horror, num lago de fogo, misericórdia. Eu que não vou para lá e você também não, porque nós nascemos de novo. Gente, terminamos de ler a Bíblia inteira. Olha aqui quanta coisa você leu comigo. Você é um vencedor, ó. E a maioria nós lemos aqui, ó, na Bíblia, né, na Nova Versão Transformadora, que é uma versão fácil da gente ler, fluir, mas eu te encorajo, né, nesse próximo ano, ler em outra versão e todos os dias continue a ler a Bíblia, ou então volta lá, volta agora no vídeo número 1 e vamos começar a ler de novo, ouvir de novo, porque, querido, essa palavra precisa estar diariamente sendo colocada no nosso coração, para que em meio a tantas notícias e coisas ruins, nós não venhamos nos contaminar. Jesus mesmo, querido, nos ensinou que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra. O apóstolo Paulo, ele nos alerta dizendo, cuidado, nos últimos dias virão tempos difíceis, onde pessoas irão falar aquilo que não é muito legal, doutrinas de demônios, de homens, de mente cauterizada. Então, querido, você precisa meditar mais e mais essa palavra. Eu só tenho palavras para te agradecer, você que acompanhou comigo ao longo desse todo um ano, toda a leitura. Parabéns! Que Deus possa aí honrar a sua fidelidade e você possa colher de tudo aquilo que você fez. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Pai, como meu coração é grato, porque nós lemos a Bíblia toda. Nós somos ensinados pelo Senhor, nós somos inspirados pelo Senhor, meditamos em cada versículo, aprendemos muito mais sobre quem o Senhor é, sobre quem nós somos. E hoje, Pai, um temor correto é gerado no nosso coração, um respeito, uma reverência pela sua palavra e por aquilo que o Senhor é. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a continuar a praticar essas verdades que nós temos ouvido. Que essa palavra nunca saia do nosso coração e ao escolher coisas corretas, nós venhamos frutificar para que a luz do Senhor venha brilhar através de nós. Te damos toda a honra, toda a glória, Pai, recebe mesmo essa leitura que a gente fez, porque tudo isso está diretamente ligado ao amor que nós temos para com o Senhor. Pai, eu te amo e que cada um de nós venha continuar, Pai, a mais uma vez se expor essa palavra e não abandonar o Senhor nunca. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que alegria. Estou muito feliz porque a gente venceu junto. Parabéns mesmo. Se você terminou e leu tudinho, escreve aqui embaixo. Eu completei. Eu venci. Eu quero ver aqui você. Eu tenho certeza, querido, que Deus falou muito ao seu coração e vai continuar. E agora, nós não vamos ter mais esses vídeos todos os dias, mas eu quero te encorajar a acompanhar nas redes sociais, no Instagram e aqui. Nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente no canal, mas nós vamos estar postando 1 ou 2 vídeos por semana falando sobre relacionamento, sobre coisas que vão agregar o seu coração, tá bom? Então, se você acompanhou até aqui, parabéns e acompanhe as outras playlists, tem muita coisa boa aqui para acrescentar a sua vida. E segue lá, o Leandro Machado. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!